Olá, boa noite. Após audiências de custódia, Supremo Tribunal Federal decide manter prisão de Bolsonaro e outros 5 condenados pela trama de golpe de Estado. Em Hong Kong, incêndio em condomínio com 7 prédios deixa pelo menos 44 mortos. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá preso após audiência de custódia. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que ele receba comida especial na Superintendência da Polícia Federal. E é para lá que nós vamos agora conversar com a Jaqueline Frison, direto em Brasília. Olá, Jaque, boa noite. Olha, quais as atualizações que você nos traz sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro? Oi, Cris, muito boa noite. Oi, Cris, olha só, muito boa noite para você e para todos. A gente fala aqui, da frente da Superintendência da Polícia Federal. O Jair Bolsonaro recebe nesta quinta-feira a visita da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também de um dos filhos, Jair Renan. Moraes também determinou que as marmitas de Bolsonaro passem por fiscalização da PF. Nesta quarta, os condenados passaram por audiência de custódia, que é quando um juiz verifica a legalidade da prisão. Todos tiveram as prisões mantidas. O general Heleno, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse a uma equipe médica do Exército que tem Alzheimer desde 2018. Também nesta quarta-feira, o ministro do Supremo determinou que o mandado de prisão de Alexandre Ramagem, que é deputado foragido nos Estados Unidos, seja incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Presos. E essa decisão, Cris, abre caminho então para a Polícia Federal colocar o nome dele na lista vermelha da Interpol. Eu volto com você. Obrigada, Jaque. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação no curso do processo. O julgamento analisou a denúncia da Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga a atuação do deputado nos Estados Unidos por medidas de retaliação contra o governo e autoridades brasileiras. Numa rede social, Eduardo Bolsonaro disse que no Brasil, réu é qualquer um que ouse ir contra Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos que tratam da responsabilização de companhias aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte em tramitação no país. A decisão do ministro Dias Toffoli é para evitar decisões conflitantes em casos similares sobre a responsabilidade das empresas aéreas. A suspensão vale até o julgamento final pelo plenário do Supremo, que ainda não foi marcado. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei que torna crime o bloqueio de rua com barricadas. A proposta estabelece pena de 3 a 5 anos de prisão e multa para quem obstruir vias públicas ou particulares com barricadas ou qualquer tipo de obstáculo. A medida inclui os casos em que se pretenda cometer crimes e restringir a livre circulação de pessoas, bens ou serviços, ou a atuação das forças de segurança. O texto retorna para a Câmara dos Deputados porque foi alterado no Senado. A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira uma sessão solene em homenagem ao Dia do Evangélico. O pedido para que a sessão fosse realizada foi do deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. A data, criada por lei em 2010, é comemorada em 30 de novembro, mas a homenagem foi antecipada para se adequar à agenda da casa. Segundo o censo de 2022, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil se declaram evangélicas. E o Palácio do Planalto já iniciou uma operação para pacificar as relações com a cúpula do Legislativo. A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, reuniu-se no final da tarde de hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na presença do líder do governo, o deputado José Guimarães. O esforço é para tentar superar a desavença entre Mota e o líder do PT, Lindbergh Farias. Essa desavença já afeta a relação da Câmara com o governo federal. Já no Senado, o cenário ainda é muito negativo para a sabatina de Jorge Messias, que corre contra o tempo para conseguir apoio dos senadores para indicação ao STF, diante da rejeição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A sabatina está prevista para o dia 10 de dezembro, mas o governo ainda não mandou ao Senado a mensagem presidencial oficializando a indicação de Jorge Messias.
Daniel Vorcaro, controlador do Bankmaster, foi destituído do Conselho do Atlético Mineiro. Então vamos a Belo Horizonte, porque o Pablo Nascimento tem os detalhes para a gente. Oi, Pablo, boa noite. Ei, Cris, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. A SAF, que controla o futebol do Atlético, decidiu em uma Assembleia Geral Extraordinária afastar Daniel Vorcaro do Conselho de Administração do clube. Os acionistas do time destituíram Vorcaro após o empresário ter sido preso na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura crimes financeiros ligados à emissão de títulos de crédito falsos. Ele continua como acionista da SAF apesar dessa decisão. Vorcaro agora permanece preso em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E em um pedido de reconsideração enviado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a defesa do banqueiro alegou que o dono do Master corre risco de morte na prisão e, por isso, solicitou que ele recorra a essas acusações em liberdade. Cris. Obrigada, Pablo. De Belo Horizonte, nós vamos ao vivo até Hong Kong, porque 3 pessoas foram presas suspeitas de negligência durante a investigação de um dos maiores incêndios já registrados na cidade. O número de mortos subiu para 44. De Tóquio, a Silvia Kikuchi traz as informações para a gente. Olá, Silvia. Oi, Cris. Boa noite para você e a todos. 62 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave e mais de 200 continuam desaparecidas. O fogo começou na tarde de quarta-feira, pelo horário local, e se alastrou por 7 dos 8 prédios do condomínio residencial, que possui quase 2.000 apartamentos. O local estava em reforma e os andaimes de bambu acabaram espalhando as chamas entre os edifícios. Mais de 900 pessoas foram retiradas de casa. A polícia recolhe os materiais usados nos andaimes e investiga se as normas de segurança foram descumpridas. Um bombeiro está entre os mortos. Os fortes ventos também podem ter acelerado a propagação do incêndio. Os bombeiros só conseguiram conter as chamas depois de 15 horas de muito trabalho. Cris. Tragédia que deixou o mundo inteiro estarrecido. Obrigada, Silvia. As fortes chuvas que atingem a Tailândia já deixaram 33 mortos. As tempestades provocaram deslizamentos de terra e uma das piores inundações no país dos últimos anos. Estradas estão bloqueadas e carros submersos. Milhares de pessoas se abrigam nos telhados e no topo de edifícios. Equipes de resgate e voluntários levam os moradores para locais seguros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o ataque que deixou 2 militares feridos nos arredores da Casa Branca como um ato de terror. Autoridades locais identificaram o suspeito como sendo um homem afegão de 29 anos que chegou ao país há 4 anos. Como resposta, o governo americano anunciou que vai enviar mais 500 militares à capital, Washington. Os 2 soldados da Guarda Nacional estão internados em estado grave. O atirador também ficou gravemente ferido, segundo Trump, que acrescentou que ele vai pagar um preço muito alto pelo ocorrido. Um tribunal do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, arquivou o último processo criminal pendente contra o presidente Donald Trump. A ação investiga uma possível interferência nas eleições presidenciais de 2020. Com a decisão, Trump não responde mais a processos criminais em tribunais estaduais. A promotoria disse que ainda estuda se vai recorrer. Trump nega qualquer irregularidade e afirma ser vítima de perseguição política. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que proíbe o uso de redes sociais por menores de 16 anos sem autorização dos pais. As empresas também devem impedir que menores de 13 anos usem as plataformas digitais. A decisão foi comemorada pelos deputados europeus. Menores devem ser protegidos e também precisamos educar e apoiar as famílias, defendeu este parlamentar. Traçamos um limite e estamos dizendo isso claramente às plataformas, afirmou a deputada. Pela resolução, menores de 16 anos só podem usar redes sociais, plataformas de vídeo e programas de inteligência artificial com autorização dos pais.
Menores de 13 anos ficam proibidos de acessar as ferramentas. A resolução não tem força de lei, mas aumenta a pressão por mudanças em todo o bloco. Para entrar em vigor, o texto precisa ainda ser aprovado pelos 27 países da União Europeia. Se avançar, a União Europeia terá uma das regulamentações mais rígidas do mundo. Daqui a 2 semanas, na Austrália, entra em vigor a proibição do uso de redes sociais por menores de 16 anos. Dinamarca e Malásia também discutem medidas semelhantes. A série de reportagens do Jornal da Record, O Ciclo do Algodão, a fibra brasileira que conquista o mundo, venceu o prêmio ABAPA de jornalismo. O reconhecimento é da Associação Baiana de Produtores de Algodão. A série de reportagens mostrou como é o cultivo da fibra usada principalmente na indústria têxtil, mas que também é matéria-prima importante para os setores farmacêutico e de alimentos. A equipe visitou uma fazenda no oeste baiano, onde 90% do algodão colhido vai para o mercado internacional. No auge da colheita, o solo praticamente desaparece diante do mar de algodão que cobre a lavoura e transforma a paisagem. É a etapa final de um ciclo que une natureza e tecnologia e coloca o Brasil entre os maiores exportadores de algodão do mundo. A repórter Gabriela Dias recebeu o prêmio em nome da equipe. A produção foi de Thaís Travassos, as imagens de Pedro Lopes Neto e a edição de Juliana Marabello e Raquel Cavalcante. Essa deu orgulho. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.